Muitíssimo boa tarde, águias do Entrevistando. Tava com saudade? Porque eu já estava com saudade de todos vocês. Hoje nós iremos falar sobre um tema de muitíssima relevância e um tema realmente bastante curioso. É um tema hoje voltado para a área da saúde, né? O nosso podcast ultimamente vem trazendo esse cunho também bem jurídico, mas hoje nós vamos também trazer esse cunho jurídico relacionado à mulher, mas voltado para a área de saúde. Hoje eu estou recebendo uma águia incrível, doutora Juliana Mussi. Seja muito bem-vinda, querida, aqui aos nossos estúdios. Obrigada, é um prazer estar com você aqui hoje. Doutora Juliana Mussi, ela é enfermeira, especialista também, doutora em saúde pública. Eu vou pegar o currículo dela aqui, gente, que é para eu não errar uma linha disso, não posso cometer, né, essa gafe, jamais na minha vida. Ela é enfermeira, doutora em saúde e ambiente, mestre em saúde pública, especialista em enfermagem forense, presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense. É uma águia ou não é? É incrivelmente uma águia. Mas, como todos vocês já sabem, nós temos aquela nossa pergunta de início de programação. Então, eu já quero perguntar à doutora Juliana Mussi, quem é Juliana Mussi? Bom, o currículo profissional, tudo que você falou aí, mas acho que o principal, Juliana Mussi é mãe de 2 meninos lindos. Acho que o principal motivo pelo qual eu trabalho nessa área com vítima de violência, né, com promoção de saúde nesse sentido, para construir um mundo melhor para eles também. E Juliana Mussi também é esposa, né, amiga, filha. Acho que talvez esse seja a melhor parte do meu currículo. Que incrível, que águia maravilhosa, né? Porque águias, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta. Porque nós já sabemos que ela é um profissional incrível, não precisamos nem mencionar. Mas por trás de cada águia profissional de sucesso, existe uma mulher mais incrível ainda. Que é mãe, que é filha, que é esposa, que também é do lar, que a gente cuida das nossas atribuições, cuida da nossa família com muito afeto. Mas Juliana, né? A gente já chamando de Ju aqui na intimidade. Também vou abrir aqui. Posso abrir um parênteses com vocês, águias? Eu tô aqui treinando meu cognitivo pra olhar pra câmera certa, pra meu diretor não brigar comigo hoje, viu? Estamos aqui com a mudança nos estúdios e eu tô brigando comigo mesmo pra olhar pra câmera certa. Não vai relevando com a águia aí hoje. Ju, como foi que você decidiu entrar na enfermagem? Por que motivo? Vamos lá. Na verdade, eu queria fazer direito, né? A enfermagem não foi minha primeira escolha. Então, prestei vestibular para direito, não passei. E, na época, a enfermagem era um curso bem visto, as pessoas gostavam muito, era um curso em ascensão. E aí eu decidi fazer e acabei passando e decidi cursar e realmente me apaixonei pela profissão. Mas, assim, a história não tem muito, assim, de especial. Eu sempre achei que eu tivesse um talento maior para a área de direito. E, de certa forma, eu amo a enfermagem, mas acabei trazendo um pouquinho do direito para a minha prática profissional. Tanto que a enfermagem forense, que é a minha área de atuação, a gente discute, a gente faz essa interlocução entre a saúde e a justiça. Que perfeito, que maravilha, né? Você acabou unindo os seus dois amores realmente na sua profissão hoje de atuação. Eu acho que isso é muito feliz, né? Você conseguir unir duas profissões e se sentir realizada. Ju, hoje qual é o trabalho que você desenvolve na associação? Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense. Isso. Eu sou presidente. Hoje eu sou presidente, eu fui sócia fundadora, eu era secretária e estou na gestão de 2022 até 2025. Então lá nós somos enfermeiros do Brasil inteiro. Então nós temos enfermeiros de São Paulo, diferentes regiões que já trabalhavam e já eram especialistas nessa área de atendimento à vítima de violência, né? Então, nós nos juntamos e fundamos a sociedade. E lá nós trabalhamos com educação, com projetos de extensão na comunidade, projetos de prevenção na área de violência, com pesquisa também, né? E com a parte da educação, porque é importante a gente disseminar a especialidade nos cursos de graduação e na pós-graduação também, né? Para formar mais especialistas. Como é que funciona esse trabalho de prevenção nas comunidades? Teria algum exemplo das nossas áreas? Temos, sim. Nós desenvolvemos um projeto chamado SOBEFianos em Ação. A SOBEF, né, que é a abreviação de Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense. E nós pegamos alunos ou voluntários e nós capacitamos, né, o grupo de voluntários e nós vamos até as comunidades fazer roda de discussão com mulheres, fazemos atendimento também a crianças. Então, nós unimos o atendimento de enfermagem junto com a parte de educação
para levar empoderamento para essas pessoas, para esclarecer sobre a rede de proteção, sobre as situações de violência que elas podem estar vulneráveis e como proceder em cada situação. Então, e ao mesmo tempo a gente faz atendimento à saúde, né? Por exemplo, nós desenvolvemos um trabalho no bairro da Paz com as mulheres. Nós fazíamos prevenção, fazemos o exame de lâmina, né, que é conhecido como exame de lâmina, que é o Papa Nicolau, e na sala de espera, nas rodas de conversa, a gente já fazia um trabalho de prevenção de violência doméstica. Então a gente acaba unindo essas duas coisas. Criança, mesma coisa, fazíamos consulta de enfermagem de desenvolvimento e crescimento, analisávamos a caderneta vacinal da criança e ao mesmo tempo a gente identificava, conversava com as mães e com as próprias crianças em relação à identificação de sinais e sintomas de violência que essas crianças pudessem estar sujeitas também. Nossa, que trabalho incrível! E eu tentando olhar para a câmera de águias. Que trabalho incrível, realmente, quando se trata desse assunto, né, de proteção das mulheres e nessa questão de violência de vestígios. É realmente uma coisa que me chega a arrepiar, nesse sentido mesmo. Mas quando se trata especificamente da enfermagem forense, como foi que você decidiu? Não, Juliana agora vai se especializar nisso. Como foi que isso surgiu em Sergipe, no Brasil? Você poderia nos explicar, por favor? Bom, Juliana, ela se inseriu nessa área desde de 2010, no final da faculdade. Eu fazia um estágio extracurricular numa cidade do lado de Salvador. E lá eu identificava, era uma UPA, e identificava várias situações de pessoas que chegavam lá, vítimas de violência, idosos, mulheres e crianças. E eu percebia que o enfermeiro, ele atuava de uma forma muito, vamos dizer, simplória, ou ele não sabia como atuar nessas situações. Isso me incomodava muito. E além disso, eu vim de uma família que eu digo assim, que me contaminou no sentido do bom da coisa. Minha irmã é perita odontologista, né? Meu marido é delegado, meu irmão na área do direito, meu cunhado é cientista na área de odontologia, de antropologia forense. E aí acabou que eu fiquei influenciada, eu cresci nesse meio. E eu acho que talvez por esse motivo eu tenha me incomodado tanto a falta de atuação, ou uma atuação ineficiente pelos profissionais de saúde nesse serviço. E aí foi quando eu decidi fazer meu trabalho de conclusão de curso, que era em relação à violência contra idoso. E aí desde então não parei mais. Eu me ingressei na academia, e aí comecei a fazer pesquisa com meus alunos. Na época eu nem sabia que se chamava enfermagem forense, porque era uma especialidade de fora. Nós não tínhamos aqui, efetivamente, o papel do enfermeiro forense já desenhado. Mas, óbvio que vários enfermeiros já atuavam. Quem atua no SAMU, quem atua nas urgências e emergência, no hospital de custódia, em serviço de referência, já eram enfermeiros forenses, né? Só não tinha o título, né? Esse nome de especialista. E aí que em 2009 nós tivemos aqui uma enfermeira chamada Rita de Cássia, que era uma professora lá da PUC, e que ela foi para os Estados Unidos e quando ela voltou, ela descobriu lá a especialidade e ela voltou cheia de ideias. E aí começaram-se as discussões no Brasil sobre isso. Só que fizeram o primeiro artigo científico, quem não conhece, enfermagem forense é uma especialidade a conhecer, todo mundo que começa a se apaixonar pela especialidade lê esse artigo. E depois de 2009, a especialidade ela só passou a ser reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Enfermagem em 2011. Então, começaram essas discussões lá em 2009, somente em 2011 o Conselho Federal lançou uma resolução que realmente colocava a enfermagem forense como possibilidade de pós-graduação no Brasil. Tudo bem, mas só que em 2011 ainda falava-se em pós-graduação, mas nós não tínhamos nenhuma no Brasil. Foi quando surgiu uma associação, que existe uma associação que surgiu aqui em Sergipe, tá? A Abiforense, no estado de vocês. Gente, Sergipe mostrando o seu valor pro Brasil. Exatamente. E aí essa associação, ela fez um curso, foi um curso assim muito importante aqui em Aracaju, para você ver como aqui realmente assim o estado foi pioneiro nessa especialidade aqui no Brasil. E aí nós tivemos esse curso, tivemos enfermeiros forenses de fora, internacionais, que é a Virginia Lynch e o Albino Gomes, que são, né, referências internacionais. E aí nesse curso foi que eu conheci os meus colegas. Opa, minha gente, desculpa, a pessoa está se acostumando. Não, mulher, faz parte. Eu já bati, hoje eu bati nele ainda. Então, e aí foi nesse curso que eu conheci os meus colegas, que hoje são meus companheiros da sociedade. Então, nós temos uma associação que surgiu em Sergipe e temos uma sociedade
que eu digo assim, que ela não tem estado, né? Porque nossa sede é em Recife ainda, mas nós somos profissionais de diversas regiões do Brasil. E aí, Samuel, é muito engraçado vocês verem, né? Começaram a falar em 2009, em 2011 tivemos a resolução sobre a pós-graduação, porém, a questão era, nossa, esse profissional ele faz o quê? Nós não tínhamos uma regulamentação pelo nosso conselho. E essa regulamentação ela só aconteceu em 2017. Então, em 2017, finalmente, nós tivemos uma regulamentação, nós participamos, né, colaborando na formulação dessa resolução. E aí sim, nós temos hoje algumas áreas de atuação do enfermeiro forense no Brasil, que são muitas, né? A gente fala assim que é uma especialidade, mas dentro dessa especialidade é como se eu tivesse várias subespecialidades. Porque Poderia exemplificar para a gente não ficar assim com essa curiosidade? Quais seriam? Pelo menos umas duas. Tranquilo. Por exemplo, existe um enfermeiro forense que se especializa em atendimento à vítima de violência sexual. E tem um enfermeiro forense que pode se especializar no atendimento ao agressor nos hospitais de custódia, por exemplo. Então, são áreas diferentes. Totalmente diferente. A gente, às vezes, tem uma formação mais geral, como especialista, como enfermeiro forense, mas eu posso acabar me especializando ainda mais em uma área. Então, quem está na maternidade, lá no Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, vai se especializar mais naquilo. Quem quer trabalhar com agressor, que quer ter mais domínio em relação à psiquiatria forense, por exemplo, vai para o hospital de custódia, né? Interessante isso, né? Então, não é a mesma, eu não sou especialista, não atuo em diversas frentes, eu acabo realmente escolhendo uma área, porque é muito diferente atender criança, idoso e uma mulher, né? Tem aspectos muito específicos de cada grupo. Acabo indo para... Eu, por exemplo, não me sinto capacitada técnica e cientificamente para atender criança, né? E aí acabei indo mais pelo caminho da violência sexual contra a mulher, que hoje é minha área de atuação. Eu acho que nós, enquanto mães, né, e isso não é geral, mas acho que quando a mulher vira mãe, atender violências... Enfim, criança, eu acho que pega num lado nosso, né? Que acaba nos desmoronando por dentro. Eu acho que a gente esquece a parte profissional. E a parte emocional acaba falando muito maior. Não que enquanto mulher não aconteça isso. Mas criança, todos são vulneráveis, né? Mas criança realmente não tem forma nenhuma de se defender. Mas enfim, vamos lá, Ju. Como foi que surgiu a ideia do livro? Mostra aqui pra vocês, tá? O livro maravilhoso. A gente trouxe Ju hoje pra poder falar desse livro incrível dela. A preservação de vestígios forenses no serviço da saúde de urgência e emergência. Como foi que surgiu a ideia desse livro aqui incrível? Foi muito desafiador esse livro, né? Esse livro ele surgiu do meu doutorado, foi da minha tese de doutorado. E quando eu cheguei para a minha orientadora com esse tema, eu levava muitos alunos para estágio em hospitais e eu percebia que durante o atendimento a algumas vítimas de violência, muitos vestígios eram perdidos. Roupa era rasgada de qualquer forma, não existia uma preocupação da equipe de saúde e isso me incomodava muito. Só que, por outro lado, também não existiam protocolos, né? Não existia um desenho em relação a isso no serviço de saúde, para orientar os profissionais. E aí eu levei a proposta para minha orientadora, um programa de saúde e ambiente lá da Universidade de Tiradentes, e ela abraçou, né, esse trabalho. E eu decidi fazer um diagnóstico no serviço de saúde. O que é que os profissionais faziam, o que é que eles não faziam e por quê? E aí eu entrevistei enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos de um hospital de trauma aqui em Sergipe e do serviço de atendimento pré-hospitalar também, o SAMU. Que a ideia era compreender como é que eles se comportavam, o que é que eles entendiam ou não sobre isso. E aí depois que eu fiz esse diagnóstico, eu ainda fiquei muito inquieta. Eu sabia que eles desconheciam, o médico ainda não, porque o médico ele tem a disciplina de medicina legal na formação. Mas a enfermagem, né, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, nós não temos. Bem de forma superficial, nós tratamos o tema violência no nosso curso, na nossa formação. Nossa, interessante. Trata como violência como conteúdo transversal em algumas disciplinas de urgência, emergência, em obstetrícia, mas é muito superficial. Muitos profissionais não saem. Para vocês terem ideia, nós temos que notificar, é obrigatório notificação, né, notificação compulsória, mas muitos colegas não sabem sequer preencher aquela ficha de notificação, não sabem como proceder. Para você ver como a nossa formação ela ainda é muito frágil.
E aí, eu ainda fiquei inquieta, né? Eu sabia que eu ia encontrar essa dificuldade, mas eu ainda queria saber ir mais além, investigar um pouco mais sobre como esses profissionais atuavam. Só que depois na perspectiva dos peritos oficiais. Então eu fui no ML e entrevistei os peritos. Perito de local de crime, o perito da área de toxicologia, o odontologista, os médicos legistas, e pesquisei, perguntei, fiz uma entrevista com eles justamente para saber o que é que esses profissionais não preservavam, porque, Samila, muitas vezes o profissional de saúde chega antes da polícia, né, para o atendimento à vítima de violência, ou às vezes essa vítima ela chega no serviço de saúde, né, a gente faz, e o profissional de saúde ele acaba lidando, claro, a intenção é preservar a saúde daquele indivíduo, é salvar a saúde, porém, durante aquele atendimento, eu como profissional de saúde, eu tenho tanto a potencialidade de preservar os materiais, como também de contaminar e de perder tudo. Então, é uma vítima que chegou, nós fizemos atendimento, mas foi a óbito. Depois vai em seguida para o ML. Quando chega no ML, eu tenho vários materiais que foram perdidos ali. Materiais que poderiam ser utilizados durante um processo de investigação. Né? E a proposta desse livro é justamente servir como um guia, né? Depois que eu fiz essa entrevista com os profissionais, com os peritos, eu pesquisei as orientações internacionais, as diretrizes em outros países, que já é muito comum o papel do profissional de saúde em relação a isso, e aí eu propus um protocolo que acabou originando nesse livro. Então, esse protocolo ele foi apresentado para muitas pessoas, nós tivemos, foi apresentado propostas até de projetos de lei, né, em relação a isso, a questão da preservação nesses ambientes. E no final, acabou surgindo esse livro. Porque perfeito. E a leitura é uma leitura muito boa. É uma leitura, a ideia é ser objetiva. Muito objetiva. Você falou assim no início, Juliana, vamos falar aqui, né, de uma forma muito clara. Muito clara, é muito clara a leitura do livro. A ideia o livro é trazer, fazer uma leitura simples, leve, objetiva, e que os serviços, os gestores, eles realmente utilizem desse instrumento para implementar algo no serviço relacionado a isso, né? Então é para ser simples, não é para ser oneroso, não precisa ser oneroso preservar vestígios. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa que os profissionais sejam treinados e que exista uma comunicação entre o serviço de saúde e o serviço de justiça. Porque também não adianta se não existir um fluxo, ruído aí, fica complicado. Eles não vão aceitar, né? Porque nós temos aí outros embates também, tem a questão da cadeia de custódia, né? Então algumas coisas precisam ser pactuadas para que realmente esses vestígios que serão preservados nesse ambiente, eles possam ser utilizados pela polícia científica. Mas o primeiro passo foi dado e realmente foi um passo bem largo, né? Tô vendo, pessoal, não sei se tem como dar um zoom, e eu toda hora querendo olhar para outra câmera. Oi, direção? Pode mostrar aqui na frente? É pra mostrar o sumário pras águias aqui, eu não sei como é que tá sendo, porque eu tô vendo o negócio pronto. Pra mostrar o sumário aqui pras águias, pra vocês verem como é interessante. Eu vou ler aqui uma partezinha pra vocês. Pronto, produção, pra gente mudar aqui, eu vou ler uma partezinha pra vocês que vai ver assim, Coleta, preservação de vestígios forenses em vítimas de violência e orientações gerais. Coleta e preservação de vestígios forenses em vítimas de violência sexual. Aí vem falando em vítimas com lesões físicas por arma de fogo e arma branca, vítimas de asfixia, vítimas de intoxicação. Ou seja, como você mesmo falou, realmente tem um leque muito grande. Ou seja, o profissional ele pode se especializar e pode escolher uma área de atuação em cada segmento que você mencionou. Em cada segmento que você mencionou aqui. Ou saúde sexual, ou nas lesões por arma de fogo. E a gente tem certeza que demanda, infelizmente, né? Bastante. Não falta para poder fazer essa atuação. Ju, antes de continuar a nossa entrevista, realmente eu quero parabenizar. Realmente a leitura do livro é uma leitura muito fluida, até para quem não é profissional da área da saúde, consegue compreender, Águias, 100% o que ela quer transmitir através desse livro. Tem uma partezinha que eu abri aqui, ela estava falando, vamos mostrar, né? Propostas de fluxogramas, eu vou mostrando aqui a parte do livro. Diga, você vai mostrar o livro inteiro? Não, pode mostrar. Vamos mostrar o que é bom, a gente tem que mostrar...
realmente o trabalho. Calminha, que tem outra parte aqui que eu queria mostrar. Pronto, vou mostrar só essa aqui. Preservação de vestígios de arma branca. O que fazer, quem fazer e como fazer. Realmente, como ela diz, é um manual para o profissional. Deixa eu baixar aqui, tá bom assim? Ele é bem didático. É bem simples. Conseguiram perceber? Tô voltando. Ele é muito didático, muito simples. Agora foi eu que bati no microfone. E muito simples. Realmente, como você falou, um manual para que as pessoas possam se orientar. Então, realmente foi o primeiro passo, um passo muito largo. Deixa eu devolver o livro, né, gente? Realmente um passo muito largo. Outra pergunta que eu quero fazer para você, Ju. Como o profissional da área de enfermagem, como você falou, muitas pessoas já atuam, mas como o profissional ele pode se especializar na área de enfermagem forense? Então, o enfermeiro forense, segundo a resolução do nosso conselho, ele é profissional de enfermagem de nível superior, então precisa ser enfermeiro, que tenha obtido o título de que maneira? Ou com um curso de especialização a nível de mestrado, doutorado, sim, ou obtido por prova, né, emitida por uma sociedade ou uma associação que é especialista na área. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, nós abrimos um processo, um edital, e esse edital a gente tem 2 fases, que é a prova de títulos e a prova escrita, onde esse profissional que já tem essa experiência, né, de anos nessa área, ele pode participar para obter o título, né? É um processo seletivo bem rigoroso, mas dá essa possibilidade desses profissionais que já têm anos, que já são enfermeiros forenses, né? Que na prática já são enfermeiros, né? Só em busca do título. E precisam do título, né? Só para oficializar. Então, nós temos essa possibilidade também. O técnico de enfermagem, ele não pode ser especialista, ainda nós não temos. Existe uma corrente aí que defende, eu acho que... Mas no seu ponto de vista? Eu acho que, assim, primeiro a gente precisa consolidar o que a gente tem, né? A gente está avançando aí alguns passos em relação ao papel do enfermeiro forense, adentrar em espaços novos. A gente precisa dialogar com os gestores, a gente precisa de legislação também em algumas situações. Por exemplo, eu tenho o papel do enfermeiro forense nos Estados Unidos, no que seriam os MLs deles, né? Não é esse nome lá, mas que trabalha junto com o médico legista. A gente luta muito para que a gente tenha o enfermeiro forense dentro dos MLs. Né, que a gente tenha concurso público específico para esse cargo. Nós não temos ainda. Nosso conselho, até na resolução, já coloca como área de atuação do enfermeiro forense nos IMLs, mas nós não temos arcabouço legal para isso. Então, nós lutamos, é uma frente. Então, eu primeiro consolidaria o que nós temos para depois passar para outros espaços. Eu acho que o técnico de enfermagem precisa, sim, ser capacitado, precisa existir na formação dele, porque o técnico de enfermagem, ele é um dos principais profissionais que detecta o que a gente chama de sinais e sintomas. Então, se ele tiver esse olhar bem treinado, quando ele estiver lá verificando os sinais vitais do paciente, ele está lá, né, lidando com esse paciente, ele tem esse potencial em estar identificando essas situações. Entendi. Ju, o que seria exatamente, a gente fala aqui, né? Estamos falando da preservação dos vestígios. E aí as águias que estão em casa podem estar pensando... O que são vestígios? O que são esses vestígios, minha gente? Eu já entendi que é vestígio, mas especificamente quando se fala, né, na questão de violência, pode ser... Como a gente listou aqui, né? São vários tipos de violência, infelizmente. Mas que vestígios são esses? Você poderia listar pra gente, só pra poder a gente ter esclarecida? Vestígios forenses são todos materiais, objetos, marcas que são deixados num local de crime ou no próprio corpo do paciente que estão relacionados a uma situação de crime. Existe um princípio chamado princípio de Locard, que é um princípio que ele fala o seguinte, em qualquer lugar que eu toco, por exemplo, eu levo um pouco daquele lugar comigo e deixo um pouco de mim, né? O princípio da troca. Então, os vestígios forenses, eles acontecem numa situação de violência, numa situação de crime. E aí, esses vestígios, quando eles são analisados pela polícia científica, estão relacionados realmente, está comprovado que houve, né, que é essa situação, e que esse material tem relação com isso, eles passam a ser chamados de evidências. Então, vestígios e evidências, na verdade, na área do direito, são coisas diferentes. A gente usa, às vezes, como sinônimos, mas não são, né? E aí, as evidências ainda tem uma outra nomenclatura, que são os indícios, que não precisaria, vou adentrar muito, mas é só para a gente poder ter um pouco de noção
Certo. Que esses materiais eles são muito importantes durante o processo investigativo. Para você ter noção, Samila, no Brasil nós não chegamos à resolução nem de 8% dos casos, né, de crimes, não chegamos nem a 8%. Né? E isso muito por questão da falta de prova material, né, do comprometimento desses materiais. Então, se a gente conseguir preservar os profissionais de saúde como parceiros para preservar esses materiais, né, para fazer essa interlocução, né, o que acontece no serviço de saúde, colaborar com a polícia científica. Sim. Mesmo, eu acho que a gente estaria ganhando bastante. Eu tenho certeza que realmente a sociedade só tem a ganhar, porque realmente é um número muito absurdo, né? Só tem realmente 8% de resoluções de casos de crimes por falta de material específico para poder conseguir chegar a um fato denominador daquilo. Mas estamos caminhando, né? Temos realmente essa, vamos dizer, essa fé, acreditando, né? Vamos dizer que estamos acreditando que um dia vai mudar, um passo de cada vez, e realmente como profissionais como você, Ju, e com, eu tenho certeza, com seus demais colegas que estão trabalhando junto com você nessa frente, que aos poucos a realidade vai mudando em nosso Brasil. Ficamos muito felizes em saber que Sergipe, que Aracaju especificamente, deu a sua contribuição à enfermagem forense. Então, realmente, isso é uma coisa de realmente alegrar o povo aracajuano, né? Palmas para os aracajuanos, né, produção? Porque realmente nós somos o menor estado, né? O menor estado. Mas você falou que estudou, Ju, em essa sua, vamos dizer assim, né, seu interesse foi numa cidade vizinha a Salvador. Então, sim. Você é natural de? Eu sou baiana, sou natural de Feira de Santana, mas fiz universidade em Salvador e fazia, né, estágio extracurricular lá em Lauro de Freitas, que é uma cidade do lado. Deu passeadinha, né, Ju? Bastante. Deu passeadinha. Seja muito bem-vinda à nossa terra. Já tem Aracaju há quantos anos? Há 10 anos. Já é filha da terra, né? Já é filha dessa cidade. Eu tenho um filho que é sergipano, mais novo. É filha da terra, seja realmente muito bem abraçada, né? Eu tenho certeza que, como você já sabe, que Aracaju tem muitas possibilidades incríveis para você, para o seu profissionalismo. E pessoas que realmente são... Eu costumo dizer que as pessoas inconformadas são que realmente conseguem transformar algumas situações. Com certeza. Porque quando a gente olha para uma situação e não se conforma com aquilo, é que a gente vai em busca da mudança. Pode falar. Não, porque você falou sobre uma questão de se conformar. É engraçado que me remeteu uma coisa muito interessante quando eu estava fazendo esse trabalho, que algumas pessoas falavam assim: nossa, você não vai conseguir, isso aqui não é viável, não é factível no Brasil, a gente tem a cadeia de custódia, tem uma série... E eu tive que estudar muito a parte de direito, né, e tive pessoas que me ajudaram muito na minha tese eu realmente defendo que é possível e que nós temos brechas na legislação para que isso seja factível, seja execuível mesmo. E nós temos já decreto, né, interministerial que fala sobre a preservação de vestígio pelo profissional de saúde no atendimento à vítima de violência sexual. Aí eu falei, poxa, se nós já temos legislação aqui sobre isso, por que nós não podemos nos estender aos outros tipos de violência? Então, assim, eu achei muito legal essa sua fala, porque eu me lembro com muitas pessoas falando isso. E, assim, pode não ser que, talvez não seja perfeito, né? Talvez eu acho que inclusive a tendência é melhorar mais, existem outros protocolos e aprimorar, mas é um pontapé inicial. Acho que tudo começa de alguma forma, né? E aí hoje, o que é mais legal, Samila, é que hoje eu recebo e-mails de pesquisadores de Israel, da Turquia, de Portugal, procurando saber como é que eu fiz essa pesquisa, querendo meu instrumento. Isso é muito comum, né, entre os pesquisadores, para eles utilizarem meu instrumento lá para fazer a coleta e realizando pesquisas parecidas, né? Inclusive aqui no Brasil. Nossa, eu sou muito feliz. E aí a gente passa a entender que todo às vezes aquele sacrifício, em alguns momentos a gente começa a duvidar também, poxa, será que vai ser possível, né? Eu acho que, e essa é uma das perguntas que eu ia fazer antes de encerrar, qual era o sentimento pessoal que você tem encabeçando a situação? Porque uma coisa é quando a gente já pega, e vamos dizer agora, bem no termo popular, brasileiro, quando a gente já pega o bonde andando, mas quando você realmente tem que construir o trem para poder trazer as pessoas junto com você, o sentimento realmente é totalmente diferente. Como foi que você se sentiu quando você começou a encabeçar essa pesquisa, Ju? Então, eu sentia a necessidade dessa pesquisa surgiu de uma experiência pessoal e prática, né, de campo. E eu sabia o quanto era importante.
Em alguns momentos tive dificuldade, né? E muita gente torce a favor, mas também tem sempre aquelas pessoas que torcem contra, né? Sempre tem, né? E assim, tiveram momentos que eu nunca duvidei que claro que me ver hoje, poxa, saiu um livro, né? As pessoas tendo como referência isso, eu me sinto muito feliz. Não acho que a caminhada terminou ainda. Não sinto que aqui finalizou. Acho que aqui é o início. É o início de algo que eu vejo muito maior pela frente, né? Mas assim, eu me sinto muito realizada por ter cumprido essa primeira etapa, né? Por hoje a gente está falando aqui hoje de enfermagem forense, de ter sido convidada aqui. Nossa, eu falei assim, gente, meu primeiro podcast. Para falar sobre essa obra, né, que foi desenhada com muito carinho. E é isso aí, eu acho que é esse sentimento de realização e de continuidade, de pensar nos próximos passos. Perfeita falando, né? A gente consegue ver, Ju, nos seus olhos, os seus olhos brilhando quando se fala da enfermagem forense. A gente percebe que não só é algo estritamente profissional, é algo que realmente pulsa no seu coração, e por isso que a gente está realmente diante de uma obra muito bem trabalhada, né, e com bastante comprometimento. Fico muito feliz que ela está servindo de orientação não só para pessoas no Brasil, mas de fora do Brasil. Ou seja, você está levando a nossa nação através da sua pesquisa, e isso realmente é uma coisa que deixa todos nós brasileiros muito felizes. Por que, Samila, você fala isso? Porque às vezes as pessoas não dão tanto valor à pesquisa como o valor que ela merece. E eu vou dizer, o trabalho de um pesquisador não é um trabalho fácil, porque ele tem que realmente tem que ter um cuidado nos mínimos detalhes. Afinal, é a pesquisa dele que vai encabeçar algo que pode realmente transformar através de um pontapé inicial, de uma insatisfação, de um olhar diferente. Eu costumo dizer, um pesquisador ele tem um olhar diferente diante do que os demais da sociedade têm. Com certeza. Né? Ele vê uma possibilidade onde a maioria das pessoas estão achando normal, ou tradicional, ou comum. Então, mais uma vez, eu quero lhe parabenizar por essa obra incrível, e eu tenho certeza que você vai voltar aqui várias vezes, porque esse projeto vai crescer muito mais. Quero dar os parabéns mesmo. Mas só para poder a gente finalizar realmente a nossa programação, onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro, Ju? Pronto. Esse livro ele foi publicado pela editora Apres, né? E aí existe o site da editora, super fácil de entrar, você pode fazer a compra online, ou pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, o Julimussi, e que aí eu posso mandar também pelo correio. Então, fiquem à vontade. O livro é bem pequenininho, gente, para ser uma leitura bem simples, objetiva, rápida. E eu acho que vocês vão gostar muito. E eu não sei se você reparou, Samila, mas aqui, olha, o que eu gostei assim do livro. E eu pensei nisso logo quando tava. Cada capítulo ele tem um dizer, né? Tem uma frase, que foi a frase motivacional, né? Você poderia ler essa pra gente? Pronto. O primeiro capítulo ele fala assim, ó. Você nunca sabe quais resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Mahatma Gandhi. Nossa, é muito forte. E eu acho que fala muito sobre esse projeto de pesquisa seu, essa frase. Muito. Com certeza. Fala muito sobre. Pessoal, eu vou pedir pra Ju compartilhar com a gente o link. Pode ficar tranquilo, minha linda. Hoje eu não sei porquê, acho que como eu tô numa posição diferente, eu dei um descanso pro microfone, ele não apanhou hoje. Prometo que da próxima vez eu vou ser uma pessoa mais comportada. Mas eu vou pedir para a Ju estar compartilhando conosco o link para vocês comprarem. Eu vou disponibilizar lá através dos nossos stories. Então, se você tem interesse realmente, e eu já vou aqui dizendo de antemão para todos vocês, é uma leitura super leve, realmente uma leitura maravilhosa. Eu já estava ela falando aqui e eu folheando o livro, só observando realmente uma leitura ótima. Então, eu vou deixar lá o link para quem quiser adquirir o livro. Realmente é um tema que eu digo que não só é lógico voltado para os enfermeiros forenses, mas a sociedade como um todo ela tem um compromisso, né, relacionado à questão de preservação da violência e de como agir em determinadas situações. Porque antes da sua amiga ou amigo, ou seja, quem for que sofreu a violência, e buscar muitas vezes um hospital ou uma delegacia, às vezes ele vai procurar um amigo antes. Exatamente. Então, todos nós precisamos unir as mãos, né? Todos os aliados unindo as mãos para poder combater isso de maneira muito veemente. Mas por que você fala isso, Samila? Essa semana eu fiz um atendimento que realmente doeu na minha alma. Eu não trabalho especificamente na advocacia criminal, mas quando chega jamais a gente vai deixar uma mulher sofrendo nessa situação. E literalmente é de cortar o coração.
é de cortar o coração quando a gente vê uma situação dessa. Então, todos nós, enquanto sociedade, independente de profissão, lógico que existem os profissionais como os enfermeiros, como os operadores do direito, mas nós, enquanto sociedade, precisamos estar com os nossos olhares muito abertos. Se você tem uma vizinha, uma parente que você percebe que está passando por uma situação de violência sexual, enfim, de diversas formas de violência, não se omita. Não deixe para chorar quando for o velório dessa pessoa. Nós vamos ficando por aqui, águias, e tem uma notícia pra vocês. Vamos ter uma programação 100% diferente, porque mês de maio é mês de quê, gente? Mês das mães. É o mês das mães. Então, como um podcast que dá é a sala que dá voz à mulher sergipana, é o podcast, eu posso dizer, nós, o Entrevistando. E produção, eu fiquei muito arrepiada na nossa última entrevista, porque a gente vai fazendo os podcasts, né, vai fazendo as entrevistas, Ju, só porque o Entrevistando realmente em Sergipe é pioneiro na entrevista somente de mulheres, ou seja, hoje nós somos o único podcast em Sergipe que só entrevistas mulheres. Vocês podem colocar umas palminhas aí nos comentários e umas águias? Pode sim, realmente, e esse a gente não vai sair do nosso foco, porque nós temos uma missão. Eu digo, Entrevistando vai muito mais além só do que entrevistar as mulheres que são águias em Sergipe. Nós temos uma missão, é levantar essa bandeira que a mulher realmente ela pode ser o que quer e ela pode ocupar todos os cargos que ela tiver vontade. Então, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, minhas águias, e se preparem que mês de maio tem uma programação toda especial para as mamães. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.